Olá pessoal do canal, me chamo Marcos Antônio, sou proprietário rural há mais de 25 anos, aqui no interior de Goiás, na região de Morrinhos. Durante esse tempo, cuidei de gado, plantei soja e milho e criei minha família nesta terra abençoada, que amo de coração. Sempre fui um homem prático, daqueles que acreditam no trabalho duro e na palavra empenhada. Nunca dei muito crédito para histórias de assombração ou coisas do sobrenatural. Sempre pensei que isso era coisa de gente supersticiosa ou que não tinha o que fazer. Mas duas experiências que vivi aqui em Goiás mudaram completamente a minha forma de ver o mundo e me fizeram perceber que existe muito mais entre o céu e a terra do que nossa sabedoria pode alcançar. A primeira experiência aconteceu há 12 anos, numa propriedade abandonada próxima à cidade de Caldas Novas. Eu tinha ido fazer um negócio de gado que acabou se tornando uma das noites mais assustadoras da minha vida. A segunda foi há apenas 7 anos, numa fazenda histórica perto de Pirenópolis, durante uma festa junina que terminou de um jeito que jamais vou esquecer. A primeira história começou em junho de 2011. Um conhecido me ofereceu a compra de um lote de gado que estava numa propriedade abandonada há alguns anos. O antigo dono havia falecido sem deixar herdeiros diretos. A justiça estava leiloando os bens, incluindo cerca de 50 cabeças de gado Nelore, que pastavam soltas pela fazenda. Como o preço estava muito bom e eu queria aumentar meu rebanho, decidi ir até lá para avaliar os animais antes de fazer a oferta. A fazenda ficava numa região isolada, a uns 40 quilômetros de Caldas Novas, numa estrada de terra cheia de curvas e subidas, serpenteando entre morros cobertos de cerrado. Cheguei ao local no fim da tarde, quando o sol já se punha, tingindo o céu goiano com cores alaranjadas e rosadas, que só quem conhece o cerrado sabe como são bonitas. A propriedade era extensa, com pastagens a perder de vista, cortadas por córregos cristalinos e pequenas matas ciliares preservadas. A sede ficava no topo de uma colina, uma casa grande de estilo colonial, que já tinha sido imponente, mas agora estava em ruínas. Telhado desabado, paredes rachadas, mato crescendo por todo lado. Os currais estavam destruídos, mourões apodrecidos, arames enferrujados, mas dava para perceber que já foi uma fazenda próspera. Como estava escurecendo e eu queria avaliar o gado com calma no dia seguinte, decidi passar a noite por lá mesmo. Tinha levado uma rede e mantimentos. Montei a rede na varanda da casa velha, que ainda oferecia alguma proteção. Acendi uma fogueira no terreiro para me aquecer e cozinhar uma linguiça que eu havia levado. O silêncio era impressionante. Só se ouvia o canto dos sapos nos córregos, o pio das corujas e o vento balançando as folhas do cerrado. Por volta das 11 da noite, comecei a ouvir um barulho estranho vindo de dentro da casa. Parecia alguém arrastando móveis pesados pelo chão. Achei que fosse algum animal grande, talvez uma onça ou um lobo-guará, mas o som era ritmado e constante demais para ser de um bicho. Peguei minha lanterna e a espingarda calibre 12 que sempre carrego em viagens assim. Me aproximei da porta principal, semi-aberta e rangendo com o vento. Quando iluminei o interior da casa com a lanterna, fiquei paralisado. A sala estava cheia de móveis antigos, cadeiras, mesas, um aparador, até um piano de cauda. Todos em perfeito estado, como se tivessem sido polidos recentemente. E eles se moviam sozinhos. Deslizavam pelo chão numa dança silenciosa e hipnotizante. As cadeiras se alinhavam ao redor da mesa. O piano mudava de lugar. Tudo lento, fantasmagórico. De repente, o piano começou a tocar sozinho. Uma melodia melancólica, uma valsa antiga, dessas que se tocava em bailes de sociedade no início do século passado. As teclas se moviam sozinhas, como se dedos invisíveis tocassem. E então, figuras translúcidas começaram a surgir, homens de terno e cartola, mulheres com vestidos longos e leques. Todos dançavam ao som da valsa fantasmagórica, rodavam pela sala como se fosse um grande baile. Alguns até acenavam para mim, como se me convidassem para participar, mas eu estava petrificado na porta, sem coragem de entrar ou fugir. A cena durou cerca de 20 minutos. Gradualmente, os dançarinos começaram a desaparecer. A música cessou e os móveis voltaram ao estado de abandono. Passei o resto da noite acordado, alimentando a fogueira e olhando para a casa. Não houve mais manifestações. Quando o sol nasceu,
Tudo estava como antes. Uma casa vazia e em ruínas. Avaliei o gado rapidamente e voltei para casa, mas não conseguia parar de pensar no que vi. Dias depois, procurei o cartório da região e pesquisei a história daquela fazenda. Descobri que ela tinha pertencido a uma família rica no início do século XX, famosa por seus grandes bailes. O último proprietário, Coronel Joaquim Ferreira, morreu em 1945 durante uma dessas festas. Um infarto fulminante enquanto dançava com a esposa. Depois disso, a família nunca mais conseguiu manter a fazenda. Aos poucos, a propriedade foi abandonada até ser leiloada pela justiça. A segunda experiência foi há 7 anos, numa fazenda histórica perto de Pirenópolis. A propriedade da família Souza sempre organizou uma das maiores festas juninas da região. Eu fui convidado pelo dono, seu Antônio Souza, um amigo de longa data. A fazenda era centenária, com casa-sede colonial de adobe, jardins bem cuidados e uma capela particular. A festa começou na tarde de 23 de junho, véspera de São João. Quadrilha, fogueira, quentão, pamonha, tudo com aquele clima alegre do interior. Havia mais de 200 pessoas, famílias inteiras, crianças correndo, músicos tocando sanfona e viola. Uma noite perfeita, com lua crescente e céu estrelado. Por volta das 10 da noite, comecei a notar algumas pessoas diferentes. Vestiam roupas muito antigas, homens com paletós escuros e chapéus de feltro. Mulheres, com saias rodadas e blusas de manga longa. Pareciam fotos antigas, meio desbotadas, mas dançavam, comiam e interagiam como convidados normais. Chamei o seu Antônio e perguntei quem eram aquelas pessoas. Ele disse que não via nada de estranho. Outros convidados também não. Com o passar das horas, essas figuras ficaram mais nítidas. Logo, havia mais pessoas antigas do que convidados reais. Até que uma senhora idosa com um vestido florido antigo se aproximou de mim. Com uma voz distante, ela disse: "Você é bem-vindo à festa da família Souza. Essa celebração acontece todos os anos há mais de 100 anos. E os mortos também têm direito de participar das festas que tanto amaram em vida." Ela contou que muitos membros da família sempre voltavam nessa data para reviver os momentos de alegria. Disse também que eu tinha um dom especial, capaz de ver além do véu que separa os mundos. A conversa durou poucos minutos, mas me marcou profundamente. Quando a festa terminou, por volta das 2 da manhã, todas as figuras foram desaparecendo aos poucos. No dia seguinte, conversei com o seu Antônio. Ele confirmou que sabia disso. A família sempre respeitou essa tradição, mas raramente alguém de fora via tudo com tanta clareza. Essas 2 experiências mudaram minha vida. Passei a respeitar mais as tradições, ouvir os mais velhos e aceitar que existem fenômenos que a ciência ainda não explica. O interior de Goiás é cheio de histórias assim. Fazendas centenárias guardam segredos e memórias que desafiam nossa lógica. Quem tem sensibilidade acaba sendo tocado por essas manifestações. Se você conhece alguma história sobrenatural do interior de Goiás, ou já viveu algo inexplicável, compartilha nos comentários. Se inscreve no canal para mais relatos e deixa seu like para que essas histórias cheguem a mais pessoas. O interior do nosso estado tem muitos mistérios a revelar, e cada experiência compartilhada nos ajuda a compreender melhor a complexidade do mundo em que vivemos.